A vida de São Francisco de Assis, o santo da paz, dos animais e dos pobres. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a história de um homem que largou toda a riqueza, todo o conforto, todo o status para viver o evangelho na sua essência. Um homem que se tornou símbolo de paz, de amor à vida, aos pobres, à natureza e a todas as criaturas. Um homem que até hoje é farol para quem busca simplicidade, amor e fé verdadeiros. Hoje você vai conhecer a história e os milagres de São Francisco de Assis, o santo do amor e da paz. Abra seu coração, porque essa história pode transformar a sua vida. São Francisco nasceu, na verdade, numa cidade perto de Assis, em Gubbio, na Itália, em 1181 ou 1182, em uma família muito rica e muito influente. Seu nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardoni, mas seu pai, que era comerciante, gostava tanto da França que o apelidou de Francesco, que significava o pequeno francês. Na juventude, o Francesco, ele era alegre, vaidoso, sonhava em ser cavaleiro, conquistar glórias, dinheiro, prestígio. Ele era o rei das festas, sempre cercado por amigos, por música, banquetes, tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer de melhor para ele. Mas mal sabia ele que Deus tinha outros planos. Aos 20 anos, Francisco foi lutar como um soldado, mas acabou preso. Durante o tempo no cárcere, adoeceu gravemente. E ali começou o seu processo de reflexão sobre a vida, sobre aquele vazio que sentia, mesmo tendo tudo. E de volta para casa, se isolou, passou a viver momentos de intensa oração e questionamento. Certo dia, orando numa capela em ruínas, ouviu claramente a voz de Cristo que dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Na sua simplicidade, Francisco acreditou que deveria reformar fisicamente aquela capela. Então ele vendeu tudo que tinha, inclusive todos os tecidos da loja do pai, para comprar o material e consertar a igreja. Indignado, seu pai o levou diante do bispo para obrigá-lo a devolver tudo. E diante de todos, Francisco fez algo que ninguém esperava. Ele tirou suas próprias roupas, devolveu tudo ao pai e disse: de agora em diante só posso dizer Pai Nosso que estais no céu. E renunciava a toda a sua herança, a toda a sua vida de riqueza, para viver como um pobre, um servo de Cristo e dos pobres. A partir dali, Francisco passou a viver exatamente como Jesus viveu, sem posses, sem casa, sem garantias, dependendo totalmente da providência divina. Pregava o amor, a paz, o arrependimento, a simplicidade e o cuidado com todas as criaturas de Deus. Formou então uma pequena comunidade de irmãos que mais tarde se tornaria a Ordem dos Frades Menores, conhecida hoje como os franciscanos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Francisco via Deus em tudo, no sol, na lua, nas estrelas, na água, nas árvores, nos animais, nos ventos e até na morte, que ele chamava de Irmã Morte. Seu amor pela criação deu origem ao famoso Cântico das Criaturas, onde se louva o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, a irmã Água, o irmão Fogo, a irmã e mãe Terra. Por isso, até hoje é conhecido como protetor dos animais e da natureza. Os relatos de milagres são inúmeros. O lobo de Gubbio, uma cidade aterrorizada por um lobo feroz que devorava pessoas e animais. Francisco foi até ele, falou sobre a paz, fez o sinal da cruz e milagrosamente o lobo ficou manso, tornando-se amigo dos moradores. Francisco pregava para os pássaros. Em uma de suas viagens, Francisco viu milhares de pássaros reunidos e começou a pregar para eles, que ficaram em silêncio, como se escutassem cada palavra. Francisco curava doentes, suas orações curavam cegos, paralíticos, enfermeiros que vinham até ele. E ele tinha o dom da profecia.
Previa acontecimentos e conversões, inclusive previu a própria morte. No final da sua vida, Francisco se retirou para o Monte Alverne, onde buscava intensa comunhão com Deus. Durante uma oração profunda, recebeu um dos maiores sinais de santidade, os estigmas, ou seja, as chagas de Cristo em suas próprias mãos e pés. Por 2 anos, viveu com essas feridas abertas, em dor, mas também em profunda alegria espiritual. São Francisco faleceu no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, deitado no chão nu sobre a terra, cantando louvores a Deus. Suas últimas palavras foram: "Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal." 2 anos após sua morte, ele foi canonizado. Seu legado se espalhou pelo mundo inteiro, inspirando gerações e gerações e gerações até hoje. E agora, a oração de São Francisco, também conhecida como oração pela paz. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: São Francisco, rogai por nós e por toda a criação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa paz, dessa esperança, dessa fé. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho. Permaneça com a gente, porque aqui cada palavra é luz, cada oração é esperança e cada história é um sinal do amor de Deus na sua vida. Que São Francisco de Assis te inspire a viver com mais amor, simplicidade e fé. Deus te abençoe grandemente. Amém.